noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir aqui. Vamos abrir o material da aula de hoje. Temos assuntos diversificados hoje, tá, pessoal? Temos 3 assuntos, inclusive, hoje, tá? Então, são assuntos que envolvem, de certo ponto, a parte de gestão ambiental e gestão de controles de empresas. Deixa eu ver uma coisa aqui, tem um chat. Tá. O primeiro assunto, pessoal, é a produção mais limpa dentro de uma empresa. Tá? Bom, essa abordagem, pessoal, de produção limpa, a gente tinha, pessoal, no final dos anos 80 e 85, por ali, nesse meados dos anos 80, a gente tinha uma grande preocupação em atacar o problema. Tá? Então, um exemplo aqui, tá? A gente tinha um problema no fim aqui, tá? Numa chaminé, num ambiente. Tá? Então, um problema, a poluição ambiental. Então, a gente ia atacar aqui o problema numa empresa. O que fazer para essa poluição não sair aqui? Tá? Então, a gente se preocupava com o poluente, mas localizado na saída. Tá? Era o chamado fim de tubo. A preocupação com a emissão, com a consequência da emissão. Tá? Isso aí se chamava o corretivo fim de tubo. Tá? O fim era a poluição. Tá? Então, esse conceito, na verdade, ele surgiu lá nos anos 50, 60, no contexto geral, muito antes aqui no Brasil, tá? E nos anos 70, 80 e 90 evoluiu. Então, nos anos 50 e 60, uma grande preocupação com o início, tá? Os padrões. Aqui, na década de 50, a gente não tinha um padrão definido, tá? E nós nem tínhamos as normas ISOs implantadas e uma grande preocupação com o que fazer. Tá? Então, o problema aqui acontecia meramente com a diluição desses resíduos na atmosfera. Esperava-se que, então, que não haveria um impacto e o vento ia dissipar e diluir esse problema aqui. Tá? Nos anos 70 e 80 começou uma parte de tratamento. Tá? Então, a preocupação num tratamento químico preventivo nesse contexto aqui de emissão. Tá? Então, uma atitude reativa e para começar a cumprir as normas ambientais. Tá? E a partir dos anos 90, até a condição atual, a palavra é prevenção. Tá? Então, a gente atua aqui de uma maneira aqui proativa, que a gente chama, que isso normalmente pode ser um descontrole de processo em função de algum produto, de alguma reação, de alguma composição que está sendo formada com produtos durante o processo. Então a gente volta para trás e faz uma análise íntegra, tá? Do ciclo de vida dos produtos e o que pode estar causando esse impacto ambiental. É óbvio, pessoal, com essa maneira de se verificar estudo e possíveis causas, o objetivo sempre é minimizar o contexto, a saída de uma missão, mas também, óbvio, né, a gente vai ter um reflexo econômico com isso. Tá? E não vai ter um impacto na vizinhança, que hoje é o grande problema, não causar um impacto. Tá? É muito desconfortável, pessoal, tu ter uma poluição, uma emissão para os vizinhos. Vocês têm algum exemplo assim de empresa próximo de alguma cidade aqui que vocês veem muita emissão? Só um exemplo assim. Vocês têm alguma visualização de alguma empresa, Canoas, Esteio, por aí? Só para a gente chamar a atenção. Não?
Nada que chame a atenção de vocês. Bom, são exemplos, tá? Que a gente pode verificar. Então, esse contexto de fim de tubo e o P mais L, que é a produção limpa, a gente tem algumas caracterizações, tá? Então, o fim de tubo a gente tinha pretendia uma reação. E aqui na produção mais limpa, uma ação efetiva, tá? Então, aqui a gente tinha no fim de tubo resíduos efluentes, emissões, e aqui a prevenção da geração de resíduos. Prevenção, tá? Então, procurar matérias-primas que poderiam evitar, tá, essas cargas tóxicas. Aqui o objetivo, então, no fim de tubo era uma proteção ambiental e aqui também uma proteção ambiental, só que aqui é para todos, tá? Aqui não é só para o contexto de especialistas e para a parte da engenharia. Com a parte da produção mais limpa, normalmente a gente integra todos os funcionários da empresa, não são só os especialistas. Tá? Isso é a gente chama de multidisciplinares, né? E assim vai indo, tá? Bom, o objetivo fim, lá no final, vocês têm aqui, tá? Levar a custos adicionais, no fim de tubo, tu tinha que incrementar soluções, tá? E isso normalmente adicionava custo, chamava terceiros, especialistas, equipamentos, aumentava custo. Com a produção mais limpa, a gente volta o processo para trás, repensa o processo e normalmente a gente reduz os custos do processo. Tá? Então, é uma forma preventiva de atuar, tá? E atuar no problema, tá? Não só com o impacto. Bom, a partir essa tecnologia, então, de um controle corretivo, ela deu um grande passo nos anos 90, também com um programa chamado Qualidade Total, que muitas empresas começaram a implantar nas suas empresas, tá? Que buscava, então, melhorias de processo e menos rejeitos, resultado de eficiências maiores. Então, era muito importante, começou a partir dos anos 90, a gente ter qualificações de fornecedores, né, com as suas matérias-primas, avaliar e analisar as matérias-primas dos nossos fornecedores. Tá? Então, isso deu ênfase ao surgimento da produção mais limpa. E principalmente, né, para aquelas empresas que não implantaram as ISOs 9000 e as ISOs 14000, tá? Porque a ISO 9000 e a ISO 14000 são certificações caras, né? E nem todos os processos têm essa certificação e exigem essa certificação. Então, partiram, em vez das ISOs, para um selo ambiental ou uma evolução para uma qualidade total. Tá? Bom, então a produção mais limpa, o que é? É usar menos matéria-prima, menos água, menos energia, coisas principais, né? Menos água, é mexer em processo, em equipamentos, em performance, em treinamento, a mesma coisa com energia, tá? Usar matérias-primas menos tóxicas, principalmente, tá? E gerar menos resíduos, de todos os sentidos. Quando a gente fala resíduos, é resíduo sólido e resíduo em forma de emissão. Então, é tornar o processo mais eficiente. A velha palavra, né, pessoal, isso aqui dentro das indústrias é fantástico. Como gostam de dizer isso aqui, né? Produzir mais com menos, né? É a lucratividade. Se alguém atua aí em controle de processos, sempre vocês vão ver essa frase aqui. Produzir mais com menos. É sempre a forma inteligente. Bom, então, esse produção mais limpa também é chamado de Clean Production, tá? Então, produção limpa. Não deixa de ser uma estratégia econômica, que envolve a parte econômica, ambiental e técnica, minimização de matéria-prima, não geração e benefícios ambientais e econômicos, no fim. Bom, no entanto, esse modelo corretivo é evidente que lá no começo da implantação e para avaliar um problema vai ter gastos. Sim, tá? Então, e esses gastos lá no começo do processo, e por ter uma emissão, um problema, a
gente está pensando num problema ambiental. A gente vai ter, de repente, uma certificação de um órgão ambiental. Tá? Vai ter um conflito, pode existir um conflito. Tá? E o maior prejuízo, pessoal, numa empresa, quando vem um órgão ambiental, é isso ir para a mídia. Tá? E a gente pode ter um prejuízo de imagem da empresa. Tá? Então, um órgão ambiental vir e fazer uma visita, não tem problema nenhum. O problema é que se isso o que é sugerido pelo órgão ambiental, a gente não implanta ou não tem esse gasto necessário, isso pode refletir na imagem da empresa. Tá? Bom, então aqui algumas vantagens do EP mais L, benefícios ambientais, eliminar desperdício, redução de resíduos, minimização da poluição ambiental, incremento da saúde no trabalho. Tá? E, óbvio, tudo isso vai melhorar a imagem da empresa, normalmente aumento da produtividade, conscientização dos funcionários e redução de gastos. Bom, aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia o que não pode ser uma abordagem de P mais L, tá? Uma avaliação. Aqui, uma abordagem convencional, a gente tem uma geração de um resíduo num processo de galvanização, se estava se gerando um resíduo, tá? E se perguntava o que se podia fazer com ele, onde devo dispor, onde devo colocar, tá? Um resíduo. E aqui, numa estação de tratamento de efluentes, tá? Também resíduo. Tá? Então, resíduos numa estação de tratamento de água no processo de galvanização. As perguntas é o que devo fazer, como posso prevenir isso, tá? E como ele é gerado. Tá? Bom, então são modelos. Vai ter um resíduo, um processo e um modelo, um resíduo. O que fazer com ele? Tá? Então, a primeira etapa, então, pessoal, é pensar num PDC, né? Um planejamento, uma organização, uma pré-avaliação e diagnóstico. Isso aqui não é só, muitas vezes, com as pessoas da área, é legal a gente fazer uma mistura de áreas, chamar pessoas de outras áreas para dar ideias. Tá? Muitas vezes, quando vocês trabalham dentro de organizações com estruturas, com as mesmas pessoas só de uma área, existe às vezes o receio de se dar uma ideia. Tá? Alguém trabalha dentro de uma empresa aí, pessoal, por acaso? Só que eu estou comentando isso como receio. Ninguém tem receio de dar uma ideia de um processo e o teu chefe dizer assim, que ideia horrível. Tá? É por isso que, às vezes, é aconselhável a gente chamar pessoas de outras áreas, tá? Para dar ideias. São pessoas de outras áreas, algumas vezes vão ser boas e vão ser ruins. Tá? É só um incremento, abrir maior oportunidade. A terceira etapa é um estudo e avaliação. A 4 é a fundamental, tá, pessoal? Se vai ter viabilidade técnica, econômica e ambiental, então são os 3 pilares. Às vezes uma é legal e uma ou duas não. Às vezes a econômica é super alta e aí então impacta, tá? E a última etapa é a implantação, tá? E aí verificar se isso deu reflexo, se isso funcionou. Então a gente vai voltar sempre o processo, fazer um processo de melhoria contínua. E esse é um processo não só para essa fase aqui, assim, para muitas etapas e em muitos processos pode ser usado esse mesmo processo de melhoramento contínuo, tá? Bom, normalmente o que vocês vão ter então numa empresa é um balanço global, tá? Uma entrada e saída de todos os materiais de um processo, o que está entrando e o que está saindo, o que está gerando de resíduo, o que está gerando de efluente e o que está gerando de material. Tá? Então, é preciso, no primeiro momento, fazer um balanço intermediário de entradas e saídas
e um balanço específico, tá? Estudar máquina por máquina e operações, coisas de engenharia, tá? Bom, e aí se procurar causas nas avaliações que a gente fez. As 4 perguntinhas aqui, as clássicas, é por que foi gerado, por que está contaminando, como a forma, como é que está contaminando, o que está gerando, como está gerando o resíduo, quando, em que processo, em que produtos, como, então quando é gerado e onde, para onde a gente vai designar esses resíduos. Bom, em muitos casos aí da P mais L, é uma simples mudança de atitude, como a gente está comentando aqui, tá? Muitas vezes a gente tem que desmistificar a nossa operação e os nossos operadores. Perfis de pessoas, perfis de processos. Algumas vezes a gente entra dentro de estruturas de empresas que são os mesmos operadores há 20 anos, sempre fizeram assim e tem esse resultado, tá? Então, a gente mudar isso numa forma de hierarquia, tá? Nem sempre é fácil de fazer. Tá? Se a gente entra como um novo dentro de uma estrutura e queria mudar tudo porque assim é o correto, a tendência é a gente se queimar e a gente não conseguir implantar um processo de melhoria. Isso vai vir, a confiança das pessoas e do operacional vem com o tempo. Então a gente tem que cuidar muito quem vai implantar e de que forma que a gente vai tentar implantar um processo de P mais L. Isso normalmente tem que ser vir de cargos mais altos, é uma decisão então da empresa e vir de cima para baixo, tá? Com uma forma de hierarquia, tá? Então, a principal condição é reduzir, reutilizar, reciclar e tratar o material, tá? Fica muito mais fácil quando a estrutura gerencial e diretoria quer e quando a gente convida o operacional para vir de baixo para cima, para eles empurrarem tudo para cima, tá? Fica muito legal fazer esse tipo de trabalho com os operadores, quando a gente consegue, tá? Porque só de cima para baixo a tendência é tu largar e tu querer oprimir a todo mundo fazer, não vai funcionar, tá? Então tem que fazer um equilíbrio disso, né? Decisão, querer, implantar, dar importância e chamar o operacional para fazer isso junto. Tá? É as formas corretas de se fazer. Eu já trabalhei nos 2 modelos de empresas e só gerencial, diretoria não funciona. Tá? E a mesma coisa é querer o operacional querer mudar, também não vai conseguir. Tá? Então os dois tem que estar, as 2 linhas, o operacional e administrativo tem que querer. Bom, vamos passar um videozinho aqui para vocês. Vamos entrar lá no mundo. Bom, eu estou comentando coisas particulares minhas aí. Se alguém tem algum exemplo que quer comentar, também é legal, tá? Bom, tem um processo aqui de produção mais limpa. Vamos passar um videozinho para a gente dar uma parada e ver.
Pessoal, esses dados aqui, pessoal, assim, de evolução de menos gastos com água e energia, isso aqui para empresas que tenham a ISO 14000 é uma necessidade, tá? Então, a cada renovação do sistema ISO, que acontece normalmente a cada 3 anos, tem que se comprovar sempre a diminuição de água e energia, tá? Sempre. Então, o passo principal é diminuição de água e energia nos processos. Ou, de uma forma ou de outra, tentar uma outra forma de energia alternativa. Bom, pensar então, pessoal, em ter uma evolução, uma diminuição constante de consumo de água e de energia não é uma tarefa fácil, né, pessoal? Imagine, né, a cada 3 anos, mais ou menos, vocês ter que comprovar que diminuíram o consumo de água e energia. Como fazer isto? Belas perguntas. Como fazer isso, implantar isso num sistema dentro de uma empresa, né? Então, é para vocês engenheiros, é para nós fazer isso aí, tá? Diminuir o consumo de água e energia. Tá? Belas metas. Bom, normas ISO e de sistema de gestão ambientais, chamado CGA. Tá? Bom, sistemas de normas de ISO, pessoal, é uma organização que começou lá em 1947, na Genebra, na Suíça. Tá? Então, é o órgão certificador dessa ISO 9001. Tá? 9001 são de processos. É uma instituição, então, não governamental. Hoje a gente tem perto de 111 países envolvidos nesse processo de ISOs. Aqui no Brasil, o sistema ISO é representado pela BNT, tá? Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa condição, então, de normas... Opa, desculpa um pouquinho. A gente, para conseguir essas normas de um processo, qualquer processo que vocês pensem, ferro, tratamento de água, produção de alguma coisa, a gente vai ter uma norma, e essa norma a gente tem que adquirir a norma, tá? Então tem que comprar a norma, tá? Então muito cuidado quando a gente começar quem trabalhar com sistemas ISO, todos os sistemas ISO requerem que vocês tenham as normas impressas, tá? Não as normas abaixadas em PDF, aí de graça. Cuidado. Quem trabalha no setor de qualidade vai saber disso. Então, se torna muito caro, tá? A gente conhecer uma norma. A norma ISO 14001 de 2015 é a última versão, tá? Então, e é a norma de meio ambiente. Então, essas são normas que referendadas que empresas que optam pela certificação, tá? Então, as normas do sistema de gestão ambiental surgiram para normatizar procedimentos e de controle na parte ambiental. Tá? Então, são condições estabelecidas para a gente conseguir a ISO 14001. Tá? Então, os tipos que a gente tem ISO de processo e de produto. Tá? Então, focos em gestão do meio ambiente. Então, em função de preservação ambiental e reduzir o impacto, é a 14001, e é o reconhecimento mundial. Tá? As organizações, as empresas que têm essa certificação, normalmente a gente tem um benefício de marketing para a empresa, a gente tem uma planta certificada, e isso vai trazer benefícios ambientais. Tá? Bom, não é fácil de conseguir essas certificações, é um alto custo e requer, no mínimo, uma preparação de 3 a 4 anos das empresas, e isso sim, né, óbvio,
com uma assessoria de uma empresa externa da empresa, tá? Esse sistema de CGA, então, é um sistema que identifica oportunidades de melhorias e para redução de impactos ambientais. Então, requer que a empresa esteja comprometida em elaboração de planos. Bom, aqui que está o pesado para a engenharia, tá, pessoal? Montar plano, programas e procedimentos específicos. É isso que a engenharia vai fazer, tá? A efetiva, montar plano, tá? Bom, o sistema de gestão ambiental, então, requer, é um, é um PDCA, tá? É um programa de melhoria contínua também. Então, requer uma política ambiental. Aqui é a alta diretoria que monta essa política ambiental, tá? E ela entrega, então, um planejamento voltado para aspectos ambientais, requisitos legais e objetivos e metas. Então, monta um programa de gerenciamento e entrega isso aqui, esse planejamento da alta gestão com a diretoria, entrega esse planejamento para um processo de implantação e operação. Aqui vai entrar a engenharia e os operadores, tá? Então vão ter condições de estruturas e responsabilidades, isso numa condição documentada de procedimentos. Envolve treinamento, muito treinamento dos operadores, tá? Conscientização e competências, aquilo que está descrito em função de um planejamento, de uma política, requer fluxos, tá? Está correto? Ok. Não está correto? Retorna. Então, um grande plano tem que ter certa competência para fazer isso, óbvio, tá? Tem que conhecer o processo, tem que estar qualificado. Uma comunicação para os operadores, tá? Documental e controle operacional. Tá? E no fim aqui, pessoal, preparar para emergências. Tá? Todas as possibilidades de emergências numa planta devem estar levantadas. Tá? Todas. Todas. Incêndio, explosão, vazamento de água, vazamento de produto radioativo, o que se fazer, como fazer, quem se chama, como parar o equipamento, como parar a planta, como fazer a retirada dos operadores, como comunicar, tudo, pessoal, tá? Então, não se pensa o que pode, se monta a estrutura do planejamento, tá? Então, isso tu vai ter que mostrar para a certificação da planta para ter a certificação ISO. Então, isso imagina o tamanho desse plano. Tá? Isso tudo tem que ser treinado. Tá? Bom, e aí depois, no fim, vocês têm a parte de manutenção e medição, equipamentos, né? E as não conformidades. Tá? Então, as não conformidades, elas vêm de auditorias internas. Tá? Isso quando a gente chama, a gente vai ter uma certificação, é uma revisão normalmente de 3 em 3 anos, mas a gente tem as revisões internas, tá? Que no mínimo uma por ano se faz, tá? Uma revisão interna. Isso vai criar não conformidades nessa auditoria interna ou uma não conformidade do dia a dia. Por isso esse sistema de gestão tem que estar com todas essas informações dentro desse sistema, tá? Também para não conformidades do dia a dia que surgem, tu alocar lá, tá? Bom, isso vai envolver ações corretivas em cima dessas não conformidades e preventivas, que já estão montadas lá no plano, tá? O que tem que ser feito, então, de a cada 6 meses, uma revisão, trocar uma peça. Essas preventivas, pessoal, é que nem uma revisão de carro. Já está tudo montado, tu vai simplesmente fazer. Tá? E quando se faz essa preventiva, tem que ter os registros. E as auditorias, as internas e as internas vão checar isso, se está sendo feito aquele plano. Se não está sendo feito aquele plano, se gera uma nova não conformidade. Tá? Então, e no fim de toda essa avaliação aqui, né, é importante o órgão certificador faz durante a certificação uma análise crítica. O que tem que ser feito
de uma análise de cima para baixo as primeiras ações, as mais importantes, para continuar com a certificação, ou não, né? Ou se perde. Tá? Bom, vamos dar um exemplo aqui assim de uma análise crítica. Vamos supor, para verificar o impacto. Vamos supor que a Braskem, pessoal, vocês conhecem o grupo Braskem, do polo petroquímico, tá? Uma empresa gigante. A Braskem perde a ISO 14000 numa auditoria. Quais seriam os impactos? O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Alguém tem alguma ideia? Foi feita uma certificação de ISO e a Braskem, uma planta específica da Braskem, perdeu a ISO 14000 por falhas de processo, ação não corretiva não feita, não ligaram para as não conformidades. E perde, o órgão certificador é uma falha muito grave e retira a ISO 14000. Tá? O que vocês acham que pode acontecer? Alguém tem alguma ideia? Acho que o primeiro impacto é financeiro, porque tem muitos contratos que dependem desse risco. Tá muito baixinho, mas eu ouvi desconfiança. A Juscelia, né? Não, isso. Melhorou? Agora melhorou. O que pode acontecer? Acho que o primeiro impacto é financeiro, porque muitos contratos que a empresa tem é devido aos ISO, né? É uma das exigências pelo contrato. Exatamente. O primeiro impacto vai ser assim, porque quando tu pede uma certificação, pessoal, nessa auditoria externa, que é uma empresa que vem fazer isso, ela não tem vínculo com ninguém. Se ela disse, tá aqui tá uma bagunça, não dá. Vocês vão ter que refazer todo o estudo, todo o planejamento de novo, e vocês perderam a certificação. O primeiro impacto vai acontecer, pessoal, que isso vai vazar, tá? Porque quando tu perde uma certificação, eu perdi hoje, amanhã eu vou conseguir. Não, pessoal, no mínimo vai demorar uns 6 meses ou 1 ano de intervalo para tu conseguir a próxima. Bom, isso vai vazar e o impacto ambiental vai ser fantástico, o impacto econômico e o marketing vai ser danoso para a empresa. Então, provavelmente ela vai perder os contratos que estão certificados, que a grande maioria tem, desse nível de empresa tem que estar, ela vai perder um impacto, no mínimo, aí de 50% de quebra de negócio, no primeiro momento. Tá? Bom, e aí, com 50% numa empresa dessa, o impacto é violento, né? Então, aí a engenharia ali, na parte de o que está diretamente ligado com a operação, o porquê que deixou chegar nesse ponto, né? Então, vai ter uma cobrança muito forte. Né? Óbvio, a engenharia, aqui, as engenharias responsáveis por áreas para a empresa, vai ter uma condição muito crítica, pessoal, tá? Então, as estruturas das engenharias, quando a gente trabalha numa certificação, o que a gente quer é não perder e manter a certificação. Então, tem que fazer tudo dentro de controles definidos, tá? Então, o grande problema nessas estruturas grandes como a Braskem, isso não vai acontecer, porque tudo é dirigido para não acontecer e se tem um investimento para se fazer essa ação corretiva. Agora, empresas de médio porte e pequeno porte, normalmente o que se querem se fazer durante os processos é tapar aquele buraco, aquele furo, não deixar aparecer. Tá? Então, isso numa certificação, numa auditoria, pessoal, a gente percebe, o auditor nota e aí vai acumulando erro em cima de erro e muitas vezes se perde. Tá? Então, empresas que têm a certificação é um controle e uma exigência muito forte da engenharia direta, ligada ao processo. Então, cuidado. Tá? Então, a gente requer aí, então, um planejamento muito forte, tá? E um comprometimento. Tá? Por exemplo, um comprometimento e política de uma área ambiental 1, que um exemplo é conservar os recursos naturais. Então, o objetivo 1 é minimizar o uso de água, sempre que técnica e comercialmente execuível. Então, se tem uma meta no planejamento, definido pela própria empresa, tá? Ela definiu uma meta 1, reduzir o consumo de água em 15%
em relação aos níveis atuais. Tá? Então, ela que define e ela tem que montar esse planejamento. Tá? Então, um programa ambiental 1 é a reutilização da água para minimizar o consumo e ação, instalar equipamentos para reciclar a água e lavagem de um equipamento A num outro processo B. Tá? Então, esse é um belo exemplo de um planejamento de uma meta. Tá? 15% e reutilizar a água num outro processo. Muito comum aparecer aí. Bom, fatores que impulsionam então a certificação das empresas é a diferenciação de mercado. Então, hoje essas ISOs é uma grande vantagem competitiva, sim, tá? Barreiras técnicas de mercado influenciam muito, evidente, tá? Crescimento e conscientização, pressões de agências financiadoras, tá, pessoal? Conforme se tu pede a tua certificação, provavelmente o teu seguro da tua planta vai subir, vai aumentar, tá? Tem isso também, tá? Tu pede a certificação, tu não tem uma segurança, o seguro da planta vai aumentar, tá? Pressões de clientes, que é o principal, tá? O principal, tá? E seguradores, como já comentei, e sofisticação do processo produtivo. Bom, a ISO 50001 é um outro sistema de gestão que envolve a parte de energia, tá? Exclusiva com energia. Tá? Então, os objetivos dessa certificação é habilitar organizações em sistemas de processos de melhorias contínuas para minimizar a energia elétrica. Tá? Então, é um foco total voltado só para essa carga de energia. Bom, é perfil, então, de empresa que mexe diretamente com energia, envolvida com energia, que tu tem essa certificação. Tá? Empresas fins que mexem com energia. Bom, e nesse plano aí também é um sistema de PDCA, tá? A ISO 5001, baseado numa política de energia, num planejamento, numa implementação, numa verificação, monitoramento e medida, tá? Ação preventiva e corretiva, auditoria interna para checar e verificar, revisão da gestão, uma melhoria contínua e uma revisão externa. Tá? Então, é muito parecido com os outros planos que a gente viu. É um plano de melhoria chamado PDCA. Tá? Planejar, executar, checar e atuar. Tá? E no fim, pessoal, a gente tem uma outra parte aqui também que dá um pouquinho de ênfase nos rótulos ambientais. Tá? É uma outra área, tá, de rótulos ambientais. Tá? O que vem a ser rótulos ambientais? Na verdade, pessoal, vocês têm alguns produtos, processos e modelos de empresas, modelos de negócios que envolvem um selo em um produto, tá? E algumas vezes é chamado de selo verde, tá? Então, é uma certificação menor, não é um sistema ISO, não é um sistema de ISO 9000, ISO 14000, é um outro tipo de selo, tá? De produtos no mercado. Tá? Então, o objetivo dessa certificação é promover uma qualidade ambiental. Tá? Então, é dar um diferencial para o consumidor de um produto. Tá? Um exemplo aí, então, os objetivos básicos então, dessa rotulagem é fornecer informações claras e precisas para fim da gente tomar uma decisão, se a gente vai comprar ou não. Tá? E todos eles estão voltados, sim, para uma melhoria ambiental. Então, vocês têm aí alguns tipos de certificação, três tipos. O tipo 1 de rótulo, são rótulos de entidades independentes ou de terceiras, tá? São selos para verificação se a empresa atende a critérios ao qual ela está licenciada. Tá? Então, um selo, exemplo, é esse selo Anjo Azul. Tá? Então, e aqui tem muitos outros tipos. Tá? Aqui, por exemplo, aqui, pessoal. Então, aqui tem um produto alimentar, olha só aqui, tá? Então, essa baleiazinha aqui, ó,
certificação de atum apanhado com práticas protetoras de golfinhos. Tá? Então, ele aplica, tá? Por exemplo, num atum, e lá nessa certificação de atum existem golfinhos nesse local. Então, ele protege os golfinhos, só captura o atum. Tá? Muitas vezes, em várias empresas, acontece isso. Tu quer pescar tu põe uma rede e tu vai pegando todos os tipos de que existem ali, animais, tá? Então, é um exemplo, tá? Aqui tem outros em cima, outros tipos aqui em cima, tá? Então, esse aqui, o rótulo Anjo Azul, que eu comentei para vocês, é para produtos e serviços com proteção ambiental e do consumidor, tá? Produtos ecológicos, tá? Então, é um objetivo fim, um modelo de mercado e uma certificação protetiva, tá? Bom, a gente tem esses selos ecológicos também reconhecidos pela ABNT. Um deles é o Global Ecolabest, Ecolabelings Network, tá? O programa da Inmetro e da ABNT. São alguns modelos também aí de rótulos ambientalmente reconhecidos. Bom, um outro selo de produto que todo mundo deve conhecer, eu acho que não tem quem não tenha visto, é o selo Procel, tá? Envolve a parte de energia, tá? Então, produtos que têm uma etiqueta e que já identificam a chamada linha branca, que a gente diz, né? Linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, um selo que vai qualificar a quantidade de energia que esse produto tem. Tá? Então a gente procura sempre, né, óbvio, né, uma minimização da energia e procura essa faixa A, que é a mais indicada. Tá? Então, esse selo Procel. Um outro tipo de selo, o selo ecológico da Falcão Bauer, tá? É um selo que a empresa adquire quando ela tem melhoria de desempenho ambiental nos seus produtos. Bem interessante, tá? Então, o que é chamado de uma melhoria de desempenho ambiental? Bom, aí é muito abrangente, tá? Tem muitas condições para tu alcançar esse selo aí de melhoria. Então, aqui tem um link abaixo, se vocês querem dar uma olhada, por exemplo, nesse selo Power. Bom, o rótulo tipo 2, pessoal, tá? Então, é uma autodeclaração da empresa sem certificação independente. Tá? Então, são símbolos mais comuns em produtos que envolvem a reciclagem. Tá? Então, normalmente envolve tipo de produto, tipo de embalagem, e se o produto, como é que eu faço para reciclar aquela embalagem? Ah, isso aí é muito interessante, olha só as embalagens daí, conforme a BNT, já vem com um símbolozinho, tá? Ó, no material, se é polipropileno, é um PP, tá? Aqui tem o número 5. Se é um PET, é o número 1. Então, vocês têm um símbolo de um triângulo e a identificação do produto. O que a gente pode fazer, então? A gente pode reciclar essas embalagens aí, conforme o tipo de plástico, e fazer a devolução. Aqui, os símbolos do alumínio, são as latinhas de alumínio, né? Cerveja, Coca-Cola, a gente tem a indicação do AL dentro da reciclagem do produto. Tá? Aqui, embalagens de aço, tá? Então tem esse formato aqui de uma ferradura, uma atração, indicando que é o aço. Então, isso deve estar na embalagem do produto. O produto de longa vida, a gente tem esse símbolo aqui, ó, tá? Ó, tá? Com essa condição de reciclagem aqui também, tá? Normalmente, produtos como leite ou alguns produtos aí de iogurte, tá? Tem essas embalagens aí. Embalagens de vidro, tá, pessoal? O vidro é muito comum aí,
produtos de alimentos, Nescafé, embalagem de café, né? Tá? Os consagrados aí, né? Alguns outros, essas barras, o PET e o alumínio. Tá? Os recicláveis, papelão, papel. Tá? E a gente entra agora nos rótulos do tipo 3, tá? Que é o último selo. São selos da construção civil. Tá? Então, são selos que se baseiam em ciclos de vida de um prédio. Já? O modelo de como ele é construção, como ele é construído. Tá? Então, isso também, alguns prédios começaram a ter uma diferenciação. Vários tipos de selos tem nesse mercado de construção civil. Tá? Um deles é o LED, tá? Em função do tipo de design. Tá? Design em energia e meio ambiente. Surgiu lá em 2007 nos Estados Unidos e entrou aqui no Brasil. Tá? Nesse tipo de selo existem características, ele avalia em forma de pontos, de 40 a 110, e tem 4 níveis em função dos pontos, se ganha um certificado. Tá? Um certificado simples, o de prata, o de ouro e o de platina, em função dos pontos. Tá? E dentro desses níveis tem 7 categorias. Ele considera a edificação como uma implantação sustentável, eficiência hídrica, energia e atmosfera, materiais e recursos, conforto ambiental, inovação, projeto e créditos regionais. Bom, então, além de dar uma pontuação, ele qualifica os pontos fortes do empreendimento. Bom, quem é da construção civil aí deve conhecer muito mais, tá? Esse aqui é um outro tipo de selo. Teve um semestre que os alunos da engenharia civil apresentaram um belo exemplo, uma aula em seminário sobre esses tipos de selos aí. O selo Aqua, tá? Que é um selo verde, em função da alta qualidade ambiental. Tá? Construção sustentável. Avalia por análise 14 critérios e 4 temas: ecoconstrução, gestão, conforto e saúde, e níveis bom, superior e excelente. Então, é óbvio, né, quando as empresas tentam implantar esses selos, né, conforme vai subindo, o preço também sobe, se torna um diferencial, ou um diferencial que tu está colocando para o cliente, para tu ter um ganho em relação a um outro concorrente, né? Sempre vai existir isso. O selo Procel, que a gente já comentou, tá? Em função de eficiência energética. Também isso entra nas certificações civis. Entendeu? Entendeu? Bom, alguém é da civil aí, pessoal? Não? Bom, esse selo aí é um assunto interessante para o seminário, apresentar os selos da construção civil. Pessoal, eu fiz umas correções de notas, eu não sei se alguém aí teve impacto, mas estão corrigidas as notas, postadas lá no Moodle. Professor, sobre nota, a minha continua com um atraso. Perdi 40% da nota por causa do atraso. Não, mas eu tirei. Eu olhei É a, hoje e ainda estava. É a Juscelia, né? Isso. Não. Deixa eu ver aqui. Juscelia. Eu corrigi a nota. Deixa eu ver aqui. Tu é da turma qual mesmo? 480 ou 50? Ai, nem sei que turma que eu sou direito. Desculpa, professor, deixa eu Deixa olhar eu aqui. ver. Deixa eu abrir aí, 450. Uh, Não, é eu acho que sou 450. da 450. Tá. Juscelia, eu corrigi sim. Não, tá corrigido.
Já retirei a diferença lá, tá, Juscelia? Obrigado. Então tá. Eu recebi a informação pelo sistema, mas o sistema estava errado, né, tá? Isso afetou várias pessoas. Foi algum problema de estrutura de plataforma do Moodle, tá? Bom, alguma pergunta daqui, pessoal? Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Então, um abração para todos. Cuidado com o vírus, pessoal. Cuidado com o vírus. Se cuidem, se cuidem. Abração. Boa noite. Boa noite.